Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu, da nossa live, da nossa série semanal de carreira e empreendedorismo, trazendo um tema hoje muito importante, que é o ESG. Vamos saber um pouquinho mais, bater um papo com o Paulo Silva, já já vou chamar ele aqui nos bastidores, que está nos bastidores, já já vou chamá-lo aqui no palco. Mas antes de chamar o Paulo Silva aqui com a gente, eu quero dar alguns recados importantes para vocês. Primeiro, lembrando que nós estamos transmitindo aqui essa live para várias redes sociais, para o Instagram, para o LinkedIn, Facebook, Twitch e vários outros canais, tá? E também aqui na Digital Edu. Quem estiver nas redes sociais pode colocar suas perguntas no chat que vão ser respondidas, tá? Então, nós responderemos as perguntas de vocês. Porém, é o seguinte, se você quiser obter um certificado de participação desses encontros diários que nós fazemos, vem para a Digital Edu, é gratuito. Nós temos um combinado aqui com a audiência, um combinado com as pessoas que já estão beirando a 3.000 pessoas aqui inscritas desde o lançamento da Digital Edu, que foi em setembro, final de setembro, outubro do ano passado. Então, nós estamos hoje com 2.900 e alguma coisa, 2.000 e alguma coisa, 2.800, eu não estou lembrando de cor aqui agora. Mas se você entrar na página da Digital Edu, vai aparecer ali na tela, deixa eu ver aqui, ó, quantas pessoas são exatas. Vamos lá, em tempo real aqui, agora nós somos 2.796 pessoas, bacana, beirando aí 3.000 pessoas em praticamente 6 meses aí, né? Então é o seguinte, aqui na Digital Edu nós temos esse compromisso das lives diárias com certificado de participação gratuito e vai continuar gratuito, ok? Basta acessar digitaledu.com.br ou acessar o QR Code que está na tela. Vem para cá, faz um registro gratuito ali, bem rapidinho, bem simples. Já acessa a primeira live que vai aparecer para você assim que você logar. E aqui no chat, no final, eu vou colocar para vocês o link, que é um link de token único que vale para este webinar, para este encontro, tá? Então, a emissão tem que ser feita no final, porque ela tem uma validade de 5 minutos até vencer o token, ok? Então, já acessem. No final eu falo como funciona direitinho, porque se é a primeira vez que você vai fazer o certificado, você tem que preencher um campo ali para conferir o seu nome, e depois é só clicar no botão e emitir o certificado, tá? Nos próximos. No final eu falo mais sobre isso, e agora é o nosso momento de conteúdo da noite. Eu quero chamar aqui para falar sobre o que esperar da Agenda ESG em 2025. Grande Paulo Silva, boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Wagner, tudo bom? Boa noite a Tudo todos, jóia. toda a audiência da Digital Edu. É um grande prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo dessa noite. Que maravilha, Paulo, maravilha. Mas assim, antes da gente começar, da gente oficialmente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, quem é Paulo Silva? Bom, Paulo Silva é um profissional da área de sustentabilidade, casado com a Gina, pai do Caio e da Clara, casado há mais de quase 25 anos já com a Gina, e que escolheu na sua trajetória profissional contribuir para que a gente possa ter um mundo cada vez mais próspero materialmente, mas também ambientalmente mais equilibrado e socialmente mais justo, né? É onde eu tenho trilhado aí nos últimos quase 30 anos, uma parte desses 30 anos, aí quase 20 anos como executivo no setor de mineração, atuando com toda essa pauta de meio ambiente, de sustentabilidade, e mais recentemente, nos últimos 8 anos especialmente, atuando com a empresa que eu fundei, que é a Irradiar, né, como consultor nessa área de sustentabilidade, ajudando organizações, empresas, instituições a internalizar essa pauta da sustentabilidade, mais recentemente denominada como ESG, e ajudando a trazer essa pauta como uma pauta de efetiva geração de valor para as organizações. Maravilha, Paulo, excelente. Então, chama Irradiare. Exato. Irradiare, consultoria em sustentabilidade. Ó, já sabem onde procurar apoio. As empresas que nos seguem aqui, da área de gestão de projetos, indústria, podem entrar em contato aí com o grande Paulo. Ô Paulo, assim, até para alinhar, eu gosto de fazer uma pergunta inicial. Para alinhar o conhecimento das pessoas que estão com a gente entende que
tem estudantes, tem pessoas que estão agora nesse universo e não sabem o que é ainda ESG, como funciona, o que que significa. Então, assim, se você puder, só para poder fazer esse alinhamento para gente, o que é ESG, para as pessoas que não estão familiarizadas com esse termo, tá? E por que está tão em evidência atualmente? Bom, Wagner, essa pergunta é sempre muito oportuna, né? A gente precisa contextualizar o porquê desse tema ter ganhado tanta evidência, e aí eu acho que é importante primeiro assim, deixar claro o que significa ESG, né? ESG é do acrônimo em inglês Environmental, Social and Governance, né? Que em português seria o meio ambiente, social e governança, que são três dimensões da gestão dos negócios que passaram a ser dado um olhar muito mais cuidadoso para as organizações de algum tempo para cá. E é interessante porque, apesar de para muitas pessoas parecer que isso é uma discussão recente, né, especialmente esse período que teve da pandemia para cá, essas questões parecem que ficaram mais acentuadas, mas se a gente for olhar nessas pautas, de alguma forma, já vem sendo trabalhada há muitas décadas. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, na agenda social, quando a gente fala, por exemplo, de direitos humanos, né, que é um tema hoje cada vez mais presente, a importância de assegurar direitos humanos, isso vem lá de 1948, no pós-guerra, enfim, quando se entendeu que, de fato, o ser humano não estava sendo cuidado de maneira devida e se precisou estabelecer uma declaração universal de direitos humanos. Então, já se vão aí quantas décadas, né, desde 48, e essa pauta ainda nos incomoda. Né? Quantas vezes a gente viu, outro dia vi uma reportagem, né, já no último ano, foram, se não me salvo engano, perto de 3 mil pessoas encontradas em situação análoga à escravidão aqui no Brasil. Né? Então, assim, como é que a gente pode aceitar uma situação dessa falando de direitos humanos? Da mesma forma, a pauta ambiental ela vem assim, sendo discutida há muito tempo, especialmente no âmbito internacional, desde a década de 70, né, com a Convenção Mundial da ONU, que tratou sobre meio ambiente e desenvolvimento, enfim, isso já vem desde 1972, então mais de 5 décadas também dessa pauta ambiental já sendo discutida em nível global. E as questões de governança, especialmente quando a gente fala de grandes escândalos de corrupção, tudo isso já vem sendo discutido há bastantes décadas, né, no mundo e no Brasil. Enfim, então assim, não é uma pauta nova, mas é uma pauta que tem ganhado relevância, especialmente a partir de 2004. Né? 2004 foi quando se cunhou esse termo ESG, e quem fez parte desse movimento? Né? Um movimento que surgiu da Organização das Nações Unidas, junto com lideranças do setor financeiro e com o próprio Banco Mundial, que começaram a observar que, além dos fatores intrínsecos financeiros e econômicos que poderiam impactar o resultado das organizações, existia um conjunto de outros fatores esses ambientais, sociais e de governança, que se não fossem adequadamente gerenciados as organizações, estavam trazendo e iriam trazer cada vez mais prejuízo para o resultado das organizações. Por isso essa pauta vem crescendo, porque começou a se enxergar nesses temas que oferecem riscos para a própria sustentabilidade financeira das organizações. E com isso tudo, é óbvio, as implicações que decorrem de perceber isso como um risco levou ao ambiente de negócio a começar a tentar internalizar de maneira cada vez mais efetiva uma gestão adequada para esses aspectos. Interessante. Então acaba que o ESG ela impacta diretamente aí, todos os setores da Sim. indústria, todos os setores. E como é que você vê nesse contexto, tá, ô Paulo, como que a agenda ESG ela está impactando o mercado de trabalho e as carreiras nesse ano de 2025? De maneira isolada, em 2025 fica difícil analisar, né, Wagner? Porque essa é uma discussão que ela é ampla, né? Como eu falei, ela vem de um movimento já de algumas décadas, e o que a gente observa é que cada vez mais esse movimento vai crescendo, e aí é interessante, uma última pesquisa que eu tive acesso, né, do Organização Internacional do Trabalho e do próprio Banco Mundial, também algumas pesquisas, trazendo dados sobre o que são essas perspectivas de empregos, né, e quais são as que eles chamam das macro tendências que vão amplificar e gerar mais empregos e aquelas que vão eventualmente destruir empregos. Ele faz um balanço e é interessante a análise desses dados. Né? O primeiro é óbvio, a gente tem essa expectativa de que com alguns processos, né, quando a gente fala da indústria 4.0, o nível de automação, isso possivelmente vai destruir algum conjunto de empregos que dependem mais dessa realidade, por exemplo, do trabalho mais manual. Mas essa pauta, a pauta ESG é uma das que mais vai gerar demandas de oportunidade de trabalho. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, desse movimento ambiental, aí vamos trazer um tema dentro dessa pauta ambiental que é extremamente ampla, né, mas um específico que é muito próximo e que está sendo muito discutido, que diz respeito a mudanças climáticas. Então, tanto aquilo que precisa ser feito para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né, que são esses gases que, principalmente gerados a partir do processo de combustão de combustíveis fósseis, eles têm intensificado esses fenômenos das alterações climáticas.
E aí você tem um conjunto de compromissos globais que precisam ser desdobrados até o nível das organizações de o que é necessário fazer para reduzir esses gases, a emissão desses gases, e aí toda essa pauta que a gente chama de descarbonização. Então, assim, para fazer isso em escala global, isso vai demandar muitas tecnologias novas, vai desenvolver startups, vai ser necessário adequar processos produtivos para poder ser mais eficientes, vai demandar, por exemplo, a questão de novas frentes de energias, né, especialmente as energias renováveis, em substituição aos combustíveis fósseis. Então, essa é uma pauta, por exemplo, que vai gerar uma infinidade de oportunidades, né, para o campo aí de desenvolvimento de soluções e tecnologias. Também a própria aplicação dessas práticas e diretrizes, padrões relacionados a essa agenda ESG, isso tem desdobrado cada vez mais em âmbito regulatório, inclusive, se a gente traz para o Brasil, não vou nem falar no campo internacional, porque lá muito do que a gente está acontecendo aqui vem de fora para cá. Então, a gente teve, por exemplo, em 2023, né, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, estabeleceu um regulamento novo que obriga todas as empresas listadas em bolsa, a partir do ano que vem, 2026, a começar a fazer o relato financeiro, né, o seu balanço financeiro contábil que é feito anualmente, um padrão integrado com informações de sustentabilidade aos moldes do padrão das normas ISSB, os padrões, especialmente o IFRS S1 e S2, são padrões para relatos de informação de sustentabilidade e de informações climáticas. Isso passa a ser obrigatório já a partir do ano que vem, relativo ao ano base 2025, obrigatório para todas as empresas listadas em bolsa. Então, eles vão ter que integrar, imagina a complexidade de um relatório no financeiro de uma grande corporação, que já não é algo simples, que passa a ter que integrar também e com o mesmo nível de asseguração de qualidade de informação que as informações financeiras também, as informações ambientais, sociais e de governança. Imagina o esforço que cada organização vai precisar fazer para se adequar a esses padrões, para poder começar a estruturar de maneira efetiva, né, quais são os indicadores em cada uma das temáticas ambiental, social, de governança que são relativamente importantes para a empresa, e como é que eu acompanho e monitoro, como é que eu crio rastreabilidade dessas informações, como é que eu crio mecanismos, né, de auditoria, de asseguração, para que eu possa publicar esses dados de maneira confiável. Então, imagina o esforço, né, de profissionais de diversas áreas dentro da organização que vai ser necessário para poder fazer isso acontecer. E uma terceira dimensão, que também é muito impactante, que esses relatórios de oportunidade de criação de emprego têm mostrado, que é o aumento daquilo que a gente chama da vocalidade, né, das diretrizes ambientais e sociais por parte da sociedade. A sociedade cada vez mais tem exigido das organizações um padrão de resposta a esses temas de maneira efetiva, né? Então, eles querem organizações, sim, que continuem gerando empregos, com bons salários, mas organizações responsáveis ambientalmente, socialmente responsáveis, que não estejam envolvidas em práticas de corrupção. Então, a sociedade também pressiona, né, as empresas, e as empresas, especialmente quando você fala do varejo, que tem esse contato direto com o consumidor, mas também nos demais, no B2B também, né, quando você fala de empresas hoje, grandes corporações que têm uma enormidade de empresas na sua cadeia de fornecimento, essas grandes corporações normalmente expostas ao mercado internacionalizado, com esse nível de exigência alto em relação a esses temas, ela vai precisar também desdobrar isso na sua cadeia de fornecimento, e aí toda a necessidade que você tem, por exemplo, com as áreas de compras e suprimentos das empresas, e pensar como é que eu contrato melhor com base nesses critérios, como é que eu estabeleço mecanismos de qualificar esses fornecedores que vão fornecer para poder atender de maneira sustentável também, né, o suprimento dessas organizações. Você veja assim, é um campo enorme, né, de possibilidades que vão ser geradas de emprego para poder atender todas essas demandas, esses padrões, esses desafios que a gente tem sociais, ambientais e de governança aí pela frente, né? Que bacana, cara, bacana. Além de melhorar o nosso mundo, a ESG ainda está trazendo grandes oportunidades para quem está atento, Sim. porque muita coisa vai acontecer nesse futuro nosso aí. E o seguinte, tem até uma pergunta aqui já do pessoal, na verdade duas. Primeiro eu queria dar um comentário aqui da grande Ânia, engenheira Ânia, aqui no Instagram, Ânia. Vem para Digital Edu, Ânia. Aqui você vai ter o certificado de participação desse encontro, tá? digitaledu.com.br, então vem para cá, assiste diretamente, faz um cadastro gratuito na plataforma, tá? Ela colocou aqui, né, que exige pessoas mais qualificadas. E isso é bom, as pessoas vão atrás de capacitação. Isso mesmo. Inclusive, nós estamos aqui com novidades, não vou dar spoiler, porque nós nem chegamos a conversar vou dar spoiler, sim, eu tenho mania de fazer isso, bater um papo aqui sobre trazer alguns treinamentos, alguns cursos para Digital Edu sobre esse tema ESG. Mas isso é só um spoiler, tá, gente? Não vou entrar em detalhes aqui. E o seguinte, a pergunta do Carlos Guimarães, boa noite, Paulo.
Vou adiantar minha pergunta. Quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao adotar iniciativas ESG? Ô, Wagner, desculpa, como é que é o nome da pessoa que perguntou? Carlos Guimarães. Carlos, assim, muito boa a sua pergunta, assim, quando a gente fala disso, é bonito falar desse discurso, porque, assim, é interesse de todos nós, né, quem não quer um planeta melhor, né, um planeta com mais prosperidade material, mas com equilíbrio ambiental e justiça social, todo mundo quer, mas, de fato, existe um desafio grande, né, assim, a implementação dessas práticas exige um primeiro grande desafio assim, as lideranças da organização entenderem que esse é um assunto que já não dá mais para deixar de lado. E aí a gente precisa primeiro desconstruir, né, alguns estereótipos que a gente tem, né, em relação a algumas temáticas. Eu brinco, né, assim, a gente precisa superar, né, nas organizações aquela visão de que o profissional do meio ambiente é aquele cara que só que gosta de abraçar árvore, né? Sim, eu não tenho nada contra quem gosta de abraçar árvore, né? Pelo contrário, assim, isso é uma questão particular de cada um. Mas no âmbito das organizações, a pauta ambiental é uma pauta extremamente importante para poder fazer o quê? Reduzir risco, né? Se você tem uma organização que cuida bem de seus aspectos ambientais, você tem menor chance, por exemplo, de ter uma licença ambiental questionada, você tem menor chance de uma manifestação, né, de uma parte interessada ali importante que faz uma denúncia sobre algo que você fez que causou algum impacto, né? Então você mitiga riscos quando você tem uma boa gestão desses temas dentro da organização. Então, assim, a liderança precisa entender que essas pautas, mais do que o simples cumprimento regulatório, que já faz parte, assim, toda empresa para operar precisa, no mínimo, um alvará de funcionamento, uma licença ambiental no campo do meio ambiente, precisa cumprir as normas regulamentadoras para assegurar a condição de trabalho segura e adequada para os seus colaboradores, enfim. Isso é um regulatório mínimo, né? Mas hoje o que a gente vê, e esse é um fenômeno interessante, né, que aí eu acho que se as lideranças não se atentaram, e esse é o primeiro grande desafio, é como que isso cada vez mais vai ser fator de atratividade para os melhores talentos, né? Sim, cada vez mais, especialmente as gerações mais novas, já vem entrando com essa mentalidade de que eu quero trabalhar numa empresa que coadune com os meus valores pessoais, de respeito ao meio ambiente, de respeito às pessoas. E se eu vou para o mercado de trabalho e vejo que aquela empresa não faz isso, que interesse que eu vou ter de trabalhar naquela empresa? Então, acho que esse é o primeiro grande desafio, as lideranças da empresa se apropriarem da importância desse tema como um diferencial estratégico, seja para reduzir e mitigar riscos dessas questões que eu coloquei, mas também, o Wagner citou agora há pouco um termo que eu acho que é chave, assim, oportunidade. Assim, existe muita oportunidade. Por quê? Num ambiente que a gente tem ainda um gap muito grande, né, um vazio grande de qualificação, de entendimento desses temas, quem sai à frente, internalizando essas questões de maneira estruturada, certamente vai se diferenciar nos seus nichos. Então, você vai ter a capacidade maior de atrair os melhores talentos, você vai ter uma capacidade de, para o cliente que valorize cada vez mais, grandes clientes hoje têm dado valor para as empresas que se organizam nesse tema, porque isso dá segurança para a cadeia de fornecimento, né? Quem quer contratar uma empresa que tenha uma gestão precária da questão ambiental ou dos seus colaboradores, correndo o risco de ter uma autuação, um embargo, e isso prejudicar o fornecimento, por exemplo? Ninguém quer. Então, isso vai ser cada vez mais valorizado. Então, eu diria assim, o primeiro grande desafio é a liderança se apropriar desse tema, buscarem conhecer, aprofundar sobre o tema, e aí o segundo desafio que é preciso também qualificar. Existe um termo que se usa muito nessa discussão que chama materialidade, né? Nem todos os temas, né, que existem, né, da pauta ambiental, social, de governança são aplicáveis para cada organização, né? Para uma empresa do setor industrial, uma siderúrgica, você tem características e aspectos importantes daquele exercício, daquela atividade. Uma empresa do setor têxtil é diferente, uma empresa de comércio é diferente, cada uma delas, uma empresa do setor educacional é outra característica. Então é preciso fazer essa análise de materialidade para entender o que de fato é relevante para aquele negócio, para aquela característica de negócio, e a partir daí sim você poder fazer um planejamento estruturado. Então, assim, primeiro desafio da liderança, o segundo, entender o que é relevante, a tal da materialidade, e aí o terceiro, assim, é preciso você dar passos consistentes em relação a essa discussão, é preciso, de fato, estabelecer uma cultura dentro da organização, cada organização, óbvio, dentro do seu ritmo, da sua capacidade. Eu falo que essa discussão toda é uma jornada, né, da jornada da sustentabilidade, a jornada ESG, que ela tem um início, que não vai ter fim nunca, e cada organização, dentro do seu limite de capacidade, dentro das exigências que o seu setor muitas vezes coloca, vai se adequar a essa realidade, mas é importante fazer isso de maneira compatível com a capacidade da organização se adequar a essa realidade, sem que isso gere um ônus desproporcional e que isso possa prejudicar a competitividade. Acho que esse talvez seja aí, eu colocaria esses 3 pontos principais aí, que são desafios importantes a serem vencidos. É interessante, assim, eu trabalhei muitos anos na área de gestão de projetos, como nós até conversamos aqui no bastidor, e alguns desses projetos eram industriais, mineração, e teve um caso interessante, porque o ESG envolve também a proteção da nossa fauna,
da nossa flora, de tudo, né? E o interessante é que teve um projeto dentro de uma das empresas que eu trabalhei que iriam construir-se uma nova planta para processamento X, tá? E apareceu ali, foi descoberto, a empresa tinha engenheiro ambiental, tudo ali, e descobriu um ninho de quero-quero, se eu não me engano o nome do passarinho, nessa árvore. Ou seja, o projeto foi paralisado por 6 meses, não lembro quanto tempo exato foi. Estou chutando aqui, 3, não lembro quanto tempo foi, por causa disso. E dessas medidas, nesse caso, foi paralisado mesmo, né? Eu estava no local, na empresa na época, e foi respeitado quando o pessoal foi olhar, viu que já não tinha mais, já tinha saído e tudo mais, aí fizeram ali é, os papéis necessários, tiraram aquela árvore e continuaram o projeto e foi bem sucedido ali, né? Atrasou um pouquinho, mas foi bem sucedido. Porém, eu já ouvi muito de pessoas assim, lá vem aquele inferno dos órgãos Pressão no meio ambientais. ambiente. Putz, isso aí, gente, é uma visão das pessoas que só visam lucro. Tem que visar o lucro? Tá, ok. Só que vocês não vivem sozinhos nesse mundo. Existem coisas mais importantes, e tão importantes quanto a sobrevivência, que cuidar do nosso meio ambiente. Então, assim, no contexto geral, eu até vi uma reportagem esses dias agora o crescimento dos níveis dos oceanos, né? Foi um recorde nesses últimos 2 anos, e devido também ao aquecimento, porque a água se expande, e também as geleiras, que acaba um ciclo vicioso, porque quanto mais a água sobe, mais a geleira vai descendo ali, vai descongelando. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. A gente tem sim que cuidar desse nosso universo, desse nosso mundo. Não é, né? O futuro dos nossos filhos aí estão em frente. Então, as empresas têm que enxergar isso não como uma obrigação, mas como uma obrigação não fiscal dos órgãos públicos, mas entender que ela precisa deixar ali um pouquinho do seu legado, pô. Ajuda, entendeu? Não é simplesmente A questão, né, Wagner? as leis chegam, né, Paulo, para poder obrigar, porque é necessário. Sim, Mas a gente sabe que tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu sei de várias sim. coisas que estão acontecendo por aí, A que questão, né, Wagner, eu são acho assim, ilegais, né? a verdade que a gente precisa aprender é o seguinte, assim, o mundo está mudando e está mudando com uma velocidade cada vez mais rápida e que Sim, a legislação não é suficiente para acompanhar. Então, a gente precisa estar conectado com a sociedade para entender assim, quais são os anseios que a sociedade exige, né? Porque, assim, até não muito tempo atrás, as organizações muitas vezes falavam só para o próprio umbigo, assim, ó, vou cuidar do meu aqui e o resto que se lasca. Então, uhum, assim, vou fazer o meu aqui. é, E aí, hoje, o que acontece, assim, com todo esse advento da tecnologia, né, da própria internet, das redes sociais, que permite que todo mundo esteja conectado o tempo todo, assim, nenhuma empresa é um ente isolado mais há muito tempo, e ela faz parte do ecossistema, né, que ela precisa interagir com comunidade, com o poder sim, público, com os colaboradores, com os terceirizados, com o sistema financeiro, que vai ser cada vez uhum, mais exigente em relação a esses critérios na hora de conceder crédito, enfim. Se a empresa não entende que tudo que ela faz, de alguma forma, vai ser cobrado por alguma dessas partes interessadas e ela precisa prestar conta disso, ela já não pode mais aham, simplesmente, não, isso é informação minha, eu não vou abrir mais essa informação, não me interessa, enfim, você vai precisar de prestar conta dessa informação. Você vai fazer um crédito bancário lá para algum investimento, você vai ser exigido, e aí você vai falar o sim, quê? Ah, não, não fiz isso porque nunca me pediram antes. Se você conhece a sua realidade, enfim, não é o que eu falo, o lucro vai ser sempre um objetivo importante do negócio. Agora a discussão que tem mais assim, não é mais o que, mas é como fazer esse lucro, né? É preciso fazer um lucro sustentável, um lucro que contemporize, né, tanto o objetivo econômico e da geração de valor econômico da empresa, com esse equilíbrio uhum. ambiental, o respeito ao regramento ambiental e também o respeito às pessoas dentro e fora da organização. Sim, então assim, ó, fica a dica aí, desafio. Se você é de uma empresa que não olha para esse universo ESG, para cuidar um pouquinho do nosso mundo, do nosso universo aqui, já se antecipe, não espere chegar a obrigação, não. A gente sabe que envolve custo, mas muitas vezes é investimento, tá? É, Na maioria das vezes é investimento, Wagner. Eu fica. falo assim, muitas vezes as pessoas não se dão conta, a meio ambiente, já vou ter que gastar com o meio ambiente. Quando Aham, você fala, por exemplo, de melhorar um processo produtivo, para melhorar a sua eficiência, reduzir desperdício, você está fazendo o quê? Reduzindo o seu impacto ambiental e está reduzindo o custo, porque você tem menos desperdício, você está gerando mais, está produzindo mais com aquele produto que seria desperdiçado, você está conseguindo produzir mais, você está gerando menos resíduo, e aí é menos custo para você ter que dispor esse resíduo em um local, enfim.
Então, assim, melhorar o desempenho ambiental é melhorar a sua eficiência operacional. Essencialmente é isso. Óbvio, tem algumas questões adicionais, como você deu um exemplo, um projeto novo vai impactar uma região de biodiversidade sensível, você precisa ter um cuidado se você tem uma intervenção a ser feita ali para que seja feito de maneira compatível com aquele ecossistema. E aí, óbvio, você vai ter algum custo. Mas se você pode eventualmente fazer isso no outro local que não impacte, você deixou de ter custo. Então, assim, tudo é uma questão da perspectiva. A lente que se coloca, e aí muito dessa discussão da agenda ESG, eu falo que assim, é uma lente adicional que a gente precisa inserir no nosso olhar de liderança das organizações para entender que o mundo precisa ser olhado também com essa lente, além da lente econômica, né? Com certeza, viu, Paulo? Ó, tem mais perguntas minhas aqui que eu preparei, mas tem uma pergunta aqui do grande Rafael Boldrini, que é até a pessoa que nos conectou aqui, né, Rafael, Paulo? que você colocou em contato aí. Boa É, noite, o Rafael. Rafael, gente, ó, é uma das pessoas responsáveis aí por trazer essas mentes brilhantes aqui para Digital Edu. Ele tem muitos contatos aí com o universo de inovação, de carreira, tecnologia, e vários outros do universo da startup. E ele tem trago, né, tem nos conectados com muitas pessoas de nome, como Paulo. Então ele fez uma pergunta para você aqui, ó. Temos visto muitas empresas com ESG washing. Quais seriam suas dicas para as organizações ainda não maduras com a pauta de ESG, que pretendem iniciar essa agenda em suas operações? Muito boa pergunta, Rafael. Acho que essa é a pergunta essencial que cada organização deveria fazer. Assim, e aí, só para esclarecer um pouco, né, esses termos em inglês nem todo mundo está familiarizado. Quando falo do ESG washing, né, washing em inglês é o termo que o pessoal tem utilizado para aquelas organizações que fazem, vamos chamar, maquiagem do seu resultado, né? Então, se começou um tempo atrás a falar do greenwashing, né, que é aquelas organizações que nem tinham desempenho de fato relevante ambiental, mas às vezes desenvolvia uma iniciativa e parecia que aquela iniciativa era o máximo, né, que era uma grande iniciativa, e quando você ia verificar, de fato, a consistência da iniciativa, você via que não tinha nada daquilo que a empresa estava divulgando. Então, assim, essa maquiagem, que chama de washing, né, que vai se amplia para a pauta ambiental, não só para a pauta ambiental, mas vai para a pauta social, de governança, é algo que tem sido muito exigido, porque hoje, como eu falei, assim, não existe mais informação desconhecida, né, nesse universo que a gente tem de tecnologia, de redes sociais, né, de internet, onde tudo é muito facilmente acessível, assim, não tem mais nada a ser escondido que alguém não tenha visto. Então, assim, é fundamental que a gente tenha esse cuidado de que tudo que a gente vai falar, de fato, tenha consistência, né? E aí, para superar isso, eu vejo muitas organizações que, nesse afã de querer, de fato, mostrar um desempenho para a sociedade, de que está fazendo alguma coisa, muitas vezes se preocupam em comunicar isso, mas sem ter consistência. E aí eu acho que o grande desafio é estabelecer uma gestão minimamente consistente desses temas. Aquilo que eu falei, as lideranças entenderam o que é a relevância dessa pauta, os riscos que estão associados e até as oportunidades. Entendi. E quais são desses temas que são importantes para a minha organização? Buscar entender quais são esses temas, e isso é fácil. Assim, a primeira análise é você olhar assim, o que estão exigindo de mim em relação a essas informações? Nos agentes bancários, o órgão de fomento, de financiamento que eu pego recurso, um banco de investimento que eu pego recurso, já me pediu alguma informação relativa a esses assuntos? Opa, esses temas aí que ele te pediu provavelmente são temas materiais. Eu forneço para uma grande empresa e anualmente eles estão me mandando aqui um questionário, um checklist que eu tenho que responder com um monte de informações aqui de meio ambiente, da parte social, de governança. Opa, mais um pontozinho para você monitorar. São temas que provavelmente são temas materiais para a sua organização. Eu tenho uma comunidade que está aqui próximo da minha operação, da minha atividade, e vez por outra eu recebo uma reclamação aqui de ruído ou de algum problema que acontece na minha operação, e isso está ficando rotineiro, já até publicaram na rede social sobre isso. Opa, mais uma luzinha, talvez seja um tema material. Então, assim, esse é o primeiro passo. Assim, olhe para o seu ecossistema, essas partes interessadas, né, que o povo chama dos stakeholders, olhe para esses stakeholders e veja se existem manifestações de temas relativos ao que você faz, e isso já é um bom radar daquilo que você precisaria acompanhar, tem um indicador para acompanhar essas questões, tem uma sistemática de análise crítica pela liderança da empresa quando acontecer isso, como é que eu vou tratar, se eu fiz de fato uma análise de investigação adequada para evitar que isso ocorra novamente, eu tenho um processo de análise crítica e com bons indicadores que vão me permitir acompanhar isso ao longo do tempo, e tendo feito tudo isso, né, entendi qual é o desafio que eu tenho na minha organização, já mapeei os principais, eu começo a reportar, e aí eu posso divulgar, eu estou fazendo uma iniciativa que está mitigando esse problema que eu tenho na minha operação, então eu fiz um investimento aqui para resolver isso, que é uma demanda da comunidade, resolvemos aqui, a comunidade está feliz agora, você pode ir lá buscar um testemunho de alguém da comunidade para falar,
Então, acho que essa jornada é muito disso, de construir uma agenda consistente para que você evite exatamente esse risco do ESG washing, né? Evitar que, ao divulgar uma informação sobre algo que você nem faz direito, alguém vai questionar e todas as consequências que podem advir dessa informação ser questionada. Excelente. Ó, seguinte, indo um pouquinho sobre os setores, é, quais setores você acha que está mais aquecido? Para os profissionais que desejam atuar com ESG, buscar novos cargos, que já trabalham e querem migrar aí para uma área que dá mais valor. O que você acha, Paulo? Wagner, esse é um desafio grande, porque assim, esse é um movimento, como eu falei, assim, todas essas temáticas que estão afetas, né, à agenda ESG, você pega da pauta ambiental, você pega, só para dar um exemplo, existe uma norma, eu participo do grupo da BNT, a Comissão Especial 256, que ajudou a estruturar, né, uma metodologia que foi até pioneira no nível mundial, né, que foi a PR 2030, Prática Recomendada 2030, que traz diretrizes para avaliação de maturidade e de implementação de práticas ESG nas organizações. Lá na PR 2030, existe um conjunto, né, onde a gente tem lá mapeado assim, para ajudar as organizações a entenderem o que de fato são os desafios. Então, se a gente olhar, eles têm, dentro da parte ambiental, social, de governança, no total, são 14 macro-critérios, macro-temas, né, e tem ali 43 critérios temáticos, né, que vão variar das questões ambientais, tem lá, se eu não me engano, são 15, mais 15 da parte social e o restante da parte de governança. Temas que são tão variados como a questão de mudanças climáticas, a parte de gestão hídrica, gestão de biodiversidade, na parte social, você tem lá toda a parte de gestão territorial, de investimento social privado, e aí tem áreas específicas para cuidar disso. Você tem a parte de saúde e segurança do trabalhador, os aspectos, né, de qualidade de vida do trabalhador, tem a parte de gestão de cadeia de fornecimento, né, a parte, olhando para o olhar de governança, toda a questão das questões de práticas de reporte, de relatório de sustentabilidade, mas também as questões de riscos e controles internos. Todo esse conjunto de temáticas são oportunidades para os profissionais da pauta ESG atuarem, e não necessariamente com um rótulo, um título especificamente, como um analista, como um gerente, como um coordenador de sustentabilidade ou de ESG, mas eu acho que essa provocação que eu tenho feito, assim, para que cada vez mais cada profissional entendendo que esse tema, porque ele vai tocar cada vez mais em quase todas as áreas da organização, né? Como eu falei, para a organização entender que ela precisa mapear esses temas, eu preciso ter gente para olhar com um olhar crítico e sistêmico para essa discussão, mas ter gente depois para desdobrar isso dentro da organização. E aí, se desdobrar, significa o quê? Para a turma da operação que tem lá questões ambientais importantes, tem temáticas específicas, eu vou precisar desenvolver soluções tecnológicas, melhorias de processo, né? Buscar novas tecnologias, trazer a agenda de inovação junto para poder ajudar a encontrar mais rapidamente essas soluções. Então, assim, cada uma dessas temáticas, do ambiental, social, de governança, cada um desses 3 eixos, vai ter um conjunto enorme de temáticas ali, onde cada profissional, dentro de uma área, de uma disciplina, pode contribuir quando passa a ampliar o seu olhar para enxergar esses temas também. Então, assim, eu diria que é muito difícil falar de campos específicos, eu diria que quase todas as áreas das organizações hoje vão, de alguma forma, poder contribuir de uma maneira muito significativa para a consolidação dessa agenda dentro das organizações, né? E aí, óbvio, algumas áreas, algumas empresas que têm isso, né, uma agenda que, óbvio, que precisa de um custo, né, e a organização de maior porte normalmente tem uma estrutura própria, com profissionais que estão ali sempre cuidando e acompanhando essas questões de maneira mais dedicada, né, e estão buscando novos referenciais, melhores práticas do mercado, estão internalizando isso, mas nem toda organização tem essa estrutura, e que eu acho, assim, nas organizações de menor porte, esse desafio é exatamente de cada profissional poder, com algum suporte, algum momento, entender o que é essa complexidade dessa agenda e, a partir disso, trazer, tá, mas isso aqui, então, para a minha operação, o que é importante dessa agenda? É isso, isso e isso. Então, pessoal, da operação, vamos cuidar dessas questões aqui, vamos ter esses indicadores, vamos acompanhar isso, e aí cada área da organização poder trazer esse mesmo olhar também para essa realidade, né? Bacana. E assim, falando de tendências, Paulo, quais os itens, tá? São as principais tendências que quando eu falo empreendedores, gente, eu estou falando de pessoas, não importa o tamanho da empresa, querendo ou não, pequena, média, grande, ou pessoas responsáveis por certas áreas, tá? Então, aqui não é uma coisa que vale só para empreendedores, pessoas que estão ali empreendendo. Mas, às vezes, na empresa, o empreendedor em si, ele está ali na parte externa, acaba não tá no dia a dia. Então, assim, se você é responsável e tudo mais, que elas precisam observar, ok?
para se atentarem para esse desenvolvimento baseando na ESG? Uhum. Você tem vários temas hoje que estão, vamos chamar assim, em uma certa evidência, né, Wagner? Assim, um tema que tem da agenda ambiental, assim, é óbvio, quando você fala, como eu falei, você precisa olhar para a realidade de cada operação, né, e tem as suas particularidades, cada operação, cada atividade tem uma particularidade que precisa ser olhada com mais cuidado. Mas tem um tema que tem perpassado e tem crescido cada vez mais de importância, que é esse tema das mudanças climáticas, especialmente numa das pautas, em duas pautas, eu vou chamar três pautas, vamos dividir. Uma primeira é a mitigação dos gases de efeito estufa. Então, assim, é preciso as organizações entenderem, esse talvez seja o grande desafio, que não é só ambiental, mas ele também é econômico, porque ele tanto vai impactar a realidade de atividades hoje existentes, especialmente aquelas atividades que são de maneira muito intensiva dependentes dessas fontes de combustíveis fósseis. Elas vão ter que se repensar muito rapidamente para fazer essa transição para essa economia de baixo carbono, como tem sido chamado. Então, assim, é preciso entender, cada organização pelo menos entender assim, qual é a minha realidade em relação a essas emissões, e aí a partir desse retrato que a gente chama de inventário de emissão de gás de efeito estufa, saber assim, não, minha organização tem uma emissão, mas não é tão significativa, eu posso me organizar com mais calma isso aqui, mas se a minha organização tem um patamar, e aí existe já alguns conjuntos de critérios para definir essa ordem de grandeza, se ela é relevante ou não, para justificar uma estruturação mais robusta, né, em relação a processos, a modificações de processo e de substituição de insumos, enfim. Essa pauta climática ela é importante, então, né, que é de olhar esse olhar de mitigação das emissões. O que eu posso fazer para mitigar? Outra realidade que o pessoal tem chamado de adaptação climática, porque queiramos ou não, independente do esforço que precisa fazer para reduzir esses efeitos das mudanças climáticas, o fato é, e a gente pega alguns exemplos bem recentes, vamos pegar essa grande enchente lá no Rio Grande do Sul que teve ano passado, assim, um evento absolutamente atípico. É óbvio que essas coisas acontecem de tempos em tempos, mas o que os órgãos meteorológicos têm constatado é que a frequência e a intensidade desses eventos tem sido muito maior do que o histórico anterior. Então, hoje a gente precisa entender assim, qual é o risco que a minha organização está sujeita, por exemplo, a um evento climático extremo. Vou dar um exemplo recente também, em 2023 e 2024, aqueles episódios grandes apagões em São Paulo, lá, né, da concessionária, que tem uma série de consequências para essa organização, até o risco de cassação da concessão tem sido discutido, enfim. O que significa para uma empresa dependente de energia, por exemplo, pronto, agora fica uma semana sem energia elétrica, o que isso impacta no meu negócio? Então, a segunda dimensão, que é a adaptação climática, como que meu negócio está olhando para esse risco desses eventos climáticos extremos, né? Seja toda uma região de alagamento, uma região sensível, por exemplo, se tiver uma chuva muito forte, toda uma região que é frágil, a parte de abastecimento de energia aqui, por conta de ter redes de transmissão que são vulneráveis a eventos climáticos, enfim, eu preciso entender essa questão de adaptação climática, e junto com isso essa agenda da eficiência energética, né, que tem muito a ver, um componente importante dessa agenda climática são as emissões que a gente chama do escopo 2, que é da compra de energia elétrica, porque toda geração de energia tem uma pegada de emissão, né? Você tem lá, minimamente, você pega a energia do nosso grid nacional, ela tem componentes diversos, né, que se misturam aí na rede elétrica, mas um componente, por exemplo, são queimas de combustíveis, seja de gás, de óleo de combustível, enfim. Então, esse talvez seja o que está mais quente hoje, né, dessa pauta ambiental, essa agenda climática, independente dos outros aspectos que cada organização precisa olhar. Da parte social, e olhando para dentro das organizações, eu diria que o mais quente, talvez, é essa mudança que teve recente agora da NR1, a norma regulamentadora 1, né, que trouxe como consequência que ampliar a discussão dos riscos, que antes era olhar muito mais dos riscos físicos, biológicos, né, os riscos químicos do ambiente de trabalho, que são coisas mais concretas, para considerar também os riscos psicossociais, enfim. Isso amplia muito a discussão no ambiente das organizações, daquilo que é importante da saúde mental dos colaboradores como um aspecto importante. Eu acho que esse é um tema que ainda vai ficar ainda muito quente um bom tempo, porque nem todas as organizações estão preparadas ainda para lidar com essa realidade da saúde mental dos colaboradores. Então, assim, eu diria que esses dois temas aí, nesse ano de 2025 em particular, eles devem crescer bastante aí, tanto a repercussão dessas implementações recentes de algumas regulações e também as consequências que advêm dessa discussão, né? Ótimo. E assim, para as pessoas que estão hoje buscando, né, ou são da área, ou estão buscando alguma qualificação em ESG, que já existe no mercado, existem certificações, algumas habilidades que eles precisam ter, alguma certificação que as empresas buscam, até na hora de contratar profissionais para serem responsáveis pelo ESG na empresa?
Wagner, assim, certificações específicas para isso, não, porque assim, eu digo sempre que é um desafio muito grande falar dessa pauta por conta da amplitude dela, né? Você vê que a gente falou aqui de temas ambientais, sociais, de governanças, que têm características muito particulares. Então, assim, se oferecer uma espécie de certificação que atesta que o profissional domina isso tudo, cara, assim, quem está falando isso está enganando, sinceramente, está enganando. O que, que eu acho que é importante? Sim, você tem boas formações, e aí eu diria assim que o grande desafio desses profissionais, mais do que simplesmente conhecer sobre esses temas, e aí eu já vi muitos cursos que acabaram mudando, eram cursos às vezes muito focados na parte ambiental ou da parte de responsabilidade social, e aí passaram uma roupagem nova, aí estão oferecendo um curso sobre ESG, gestão ESG, assim, muito mais, e é óbvio, é importante trazer esses temas que estão ali dentro, né, como eu falei, você pega aí uma norma, como a norma, a prática recomendada 2030 da BNT, que tem esse 43 requisitos de temáticas ali, assim, conhecer essa norma, por exemplo, já é um bom olhar para entender o que, que esse conjunto de temas que são importantes, guardadas a característica de cada organização. Então, assim, tem cursos, bons cursos no mercado que podem oferecer isso, mas muito mais do que o curso, que ele é importante, sim, para quem não atua na área ainda, poder ampliar esse olhar e ter uma compreensão maior, principalmente, eu acho que o desafio que cada um de nós, eu sempre falo isso, assim, a sociedade, desde a Revolução Industrial, ela passou por um processo da hiperespecialização, né? Hoje a gente tem especialista, eu digo, na área médica, você tem até o especialista do dedinho mindinho esquerdo e do dedinho mindinho do pé direito, né? Porque é tanta especialidade. Se isso, por um lado, foi bom no sentido de criar especialidades que vão ajudar de maneira mais pontual a resolver, a gente foi perdendo um pouco daquilo que, para mim, é o grande desafio da implementação dessas agendas, que é a compreensão sistêmica desses temas. Assim, como que esses temas interfaceiam e se interlaçam dentro da própria organização. Eu acho que muito mais do que as formações específicas que podem existir, é o profissional se abrir a olhar assim, ele dentro da organização, ele não é um ente isolado com as demais áreas, então tudo que eu faço na minha área, qualquer que seja, ela precisa estar conectada com tudo isso, então acho que quando o profissional começa a exercitar isso, isso já é um bom passo para ampliar a sua capacidade de entender o que o meu processo aqui pode estar contribuindo positivamente para a agenda ambiental, para a agenda social ou da agenda de governança. Entender também que isso, não só dentro da organização, mas para fora da organização, a organização não é mais um ente isolado, cada organização é como uma membrana de uma célula. Nós somos uma célula e essa célula troca com o ambiente externo o tempo todo, né? Tanto com a sociedade quanto com o meio ambiente. Eu preciso entender o que são essas trocas, o que está entrando, o que está saindo, quais são os sinais que o ambiente externo, seja o meio ambiente ou a sociedade está me mandando, como é que eu capturo isso e faço essa digestão dentro da organização. Então, além dos cursos, e existem bons cursos no mercado, mas eu diria que esse desafio de fazer o exercício de se abrir a entender que a sua atividade sempre vai estar conectada com o sistema de alguma forma e buscar, dentro das áreas da organização que de alguma forma tem essa discussão, tentar estabelecer essa relação para você ir compreendendo como que no seu papel você pode contribuir também para essa temática. Eu acho que esse, para mim, é o grande desafio nas organizações, especialmente as menores, que muitas vezes têm essa dificuldade, as organizações de menor porte, de ter uma estrutura própria e dedicada para estudar, para acompanhar essas questões. Esse exercício da integração sistêmica, de ampliar o olhar e dessa inter-relação entre os processos, entre as áreas e também da organização para fora, eu acho que isso já dá um bom salto, né, de qualidade, abrir esses espaços, como está aqui, né, diversas participações com diversas pessoas de diversas áreas de conhecimento, a oportunidade que se traz é de agregar conhecimento e fazer, de fato, desse somatório um processo de crescimento coletivo, né? É interessante, viu, Paulo? Boa, bela abordagem. Agora eu quero entrar numa situação polêmica aqui, o seguinte, qual que é a sua visão sobre isso? Hoje fala-se muito em IA. E a IA, ela pode apoiar, ajudar na decisão, a criação de relatórios, encontrar fraudes e tudo mais no processo ali como um todo, Sim, como qualquer outro segmento da empresa. Porém, nós temos um problema, nós estamos falando aqui de grandes empresas que utilizam, que fornecem soluções, que têm seus data centers gigantes ali, que consomem água, energia pra caramba, porque a IA, infelizmente, ela, com o crescimento ali, a cada dia vai demandar mais energia, e por isso estuda-se grandes formas, novas formas, como a fusão nuclear, já conversamos aqui, para poder ter energia ali constante, sem poluição do meio ambiente, mas ainda existem muitas formas de energia que são meios não, como é que eu falo? não A palavra renováveis. sumiu. Não renováveis. E isso acaba aumentando carbono, né, a Sim. emissão de carbono e tudo mais, e vai contra a ESG. Pois é.
E nós estamos num mundo em que a IA não tem volta mais, ela é realidade. E quando eu falo isso, gente, não é pouco, não. O consumo de energia é gigantesca dentro do universo da IA. Tô falando não da IA generativa, tá, gente? Quando eu falo IA, é o contexto como um todo da inteligência artificial, que é muito mais amplo do que aquilo que a gente conhece. Você tem alguma coisa que você possa. Qual que é a sua visão sobre uma coisa que é vista como positivo para a ESG, que pode apoiar em muitos pontos, por outro lado, ela, no meio ambiental ali, ela acaba infringindo algumas coisas, né? Não indo na mesma direção, eles se Sim, contrapondo. sim. O ponto que você traz é extremamente relevante, né, Wagner? Assim, e esse é o grande desafio que a gente tem, assim, é passar a olhar o processo de desenvolvimento da sociedade, né, de uma maneira mais ampliada. Assim. Não adianta eu encontrar uma solução e não tenho dúvida que a IA, eu acho assim, existem algumas questões da IA. Uma, primeiro, eu acho que a gente tem um dilema que ele vai ser muito no campo da governança, né, que é assim, de que forma eu vou utilizar eticamente a IA nas organizações. Eu acho que essa é a primeira discussão, porque não tenhamos dúvidas, assim, como tudo na vida, assim, você pode usar para o bem ou para o mal. E a IA pode muitas organizações querer utilizar para o mal, seja para poder hackear, né, algum concorrente, seja para eventualmente utilizar isso de forma indevida para uso de informações dos consumidores, dos próprios colaboradores, enfim. É necessário estabelecer um regramento para assegurar em nível, né, de regulação a nível, né, nacional, mas também dentro das organizações do campo da governança, estabelecer de que formas a IA vai ser utilizada, com que objetivo. Então, acho que esse é um primeiro desafio e toca também a agenda ESG, assim, estabelecer um regramento para o uso da IA. Mas vem os outros dilemas, esses que você bem colocou, assim, e não por outro motivo, as big techs lá dos Estados Unidos já desde o ano passado passaram a cancelar, vamos chamar assim, as suas metas de emissão de gás de efeito estufa que tinham assumido, porque não se deram conta que a demanda energética para poder suprir esse crescimento exponencial de processamento que eles precisam para poder acelerar o uso e aplicação da IA, assim, isso simplesmente inviabilizou o cumprimento das metas dele. Então, assim, vamos suspender isso por hora, e aí, sim, qual é o custo disso? E aí tem toda uma discussão, é óbvio, que isso tem sido feito, e aí, assim, tanto tem um lado que é do risco, mas também das oportunidades. O Brasil hoje, por exemplo, ele se torna uma plataforma muito interessante para quem quer investir em grandes data centers, porque a disponibilidade de fontes renováveis de energia que é absurda, né? A gente já tem uma matriz bastante significativa, né, majoritariamente a nossa geração já é de fontes renováveis, seja Sim. hidrelétrica, seja solar, seja eólica, você tem as perspectivas agora de hidrogênio verde, você tem também a questão de biomassa, enfim, a gente tem um portfólio de soluções de energia muito mais sustentável que a grande maior parte dos países desenvolvidos, que ainda Uhum. dependem muito de carvão, de gás natural, enfim, especialmente carvão, que é o mais intenso e das matrizes mais sujas, vamos chamar assim. Isso, por exemplo, tem colocado o Brasil como uma plataforma potencial. Óbvio que a gente, infelizmente, ainda depende de um regramento que muitas vezes não anda com a velocidade que a gente gostaria, uma política Os que muitas vezes incentivos fiscais. incentivos, enfim. Mas é tanto um risco, né, para o desenvolvimento, aquilo que é um risco para o desenvolvimento da tecnologia e a ampliação da sua entrega, ela também tem uma oportunidade para alguns, como no caso do Brasil, por exemplo, de sediar e passar a ser uma referência, uma plataforma global aí para a instalação de grandes data centers, onde você tem aqui um suprimento de energia que, em quantidade inimaginável, né, de fontes energéticas renováveis que pode suprir, atender com muito um impacto ambiental muito menor. É óbvio, não é só isso, né, a questão energética, a gente está falando por conta das questões climáticas, né, mas tem outras questões que a gente precisa ponderar também. E esses data centers vão consumir muita água? De onde vem essa água? Né? Quais são os eventuais impactos adicionais que tem que precisam ser considerados? Enfim, é um olhar que precisa, como eu falei, ser sistêmico. Não adianta te puxar o cobertor que é curto e cobrir cá em cima e o pé ficar descoberto lá para Sim. uma outra questão. E aí acho que esse exercício e esse case, né, da questão da inteligência artificial, acho que nos leva a ter que exercitar muito isso, né? Saber exatamente um olhar ampliado, o que é importante, quais são as questões que a gente precisa considerar e não achar que vai resolver um problema, vai resolver tudo, porque às vezes vai surgir um outro problema em decorrência daquilo. Sim. É um ponto, gente, que quis trazer, porque está muito em evidência a IA hoje, em todos os segmentos. Nós mesmos aqui temos várias ações de inteligência artificial, mas pensando na ESG, queria fazer uma ligação entre ela, né, que ela pode apoiar, mas também ela tem que, as big techs, eu estou falando das grandes, tá? Elas precisam ter um olhar ali, e você acabou de falar uma coisa interessante aí, que é a oportunidade do Brasil sediar aí algumas dessas big techs, os data centers delas. Não sei se já tem, com certeza tem alguns aqui, mas não sei a quantidade, não sei essa métrica.
mas é uma oportunidade interessante, né? Tendo incentivo, lógico, né? Tendo incentivo fiscal aí para essas empresas. E assim, existe. Vamos pegar mais focado para a gente finalizar. Nossa senhora, já deu 20, 50 já. Vou fazer essa última pergunta aqui. É, existe algum incentivo financeiro, tá? Regulatório já você falou no início. Se quiser complementar também, pode, fica à vontade. Existe algum incentivo financeiro, regulatório, para negócios que são alinhados hoje com as práticas ESG? Esse também é um grande desafio, né, Wagner? Porque assim, toda essa transição, né, e aí vamos falar mais especificamente, talvez dessa agenda toda, a parte mais cara dessa transição é essa parte energética, que tem a ver com as mudanças climáticas, porque isso implica em mudanças tecnológicas, mudanças de padrão, de processos, enfim. Talvez dessa agenda toda a parte mais onerosa, e por isso a gente tem ouvido falar muito mais sobre mecanismos para financiamento desses investimentos verdes, da transição para a economia de baixo carbono, porque dessa agenda toda talvez seja o componente mais oneroso hoje a ser implementado. E aí, óbvio, não dá para fazer, especialmente olhando para o Brasil, que já tem o chamado custo Brasil, que já onera de maneira extremamente significativa o empreendedor. Se você for acrescer esse custo dessa mudança como algo, num custo que não seja um diferencial de uma forma atrativa, de fato, se inviabiliza essa transição energética para essa economia de baixo carbono. Então, assim, já existem, você vê em movimentos, tanto em nível internacional, mas também em nível nacional, né? No Brasil, o BNDES já tem colocado algumas linhas de financiamento, tem parceria, eu estou aqui no Espírito Santo, né? No Espírito Santo a gente já tem o próprio governo do estado aqui que tem colocado essa pauta de maneira muito prioritária, essa pauta climática, publicou ano passado, né, o Plano Estadual de Descarbonização, que dentre as diversas questões que estão lá colocadas no plano, uma das linhas é exatamente a necessidade de fomento de investimento, né, de forma competitiva para as empresas fazerem essa transição energética, porque, de fato, assim, se para as grandes corporações isso já é um grande desafio, mas elas estão num ambiente internacionalizado, elas conseguem captar dinheiro mais barato, né, porque o mercado internacional não tem essas taxas de juros estratosféricas que nós temos aqui, mas no âmbito nacional, assim, é praticamente inviável hoje falar em financiamento se não for algo subsidiado, né, com as taxas de juros que a gente tem. Então, assim, existem sim já algumas iniciativas, e alguns estados já têm avançado também nessa pauta, para poder começar a criar, aqui no caso do Espírito Santo, onde nós estamos aqui também, existe uma iniciativa muito bacana que o governo fez, que é a criação do Fundo Soberano com os recursos do royalties de petróleo, né? Então, assim, houve uma destinação significativa de recursos que advieram dos royalties de petróleo para poder financiar essa economia do futuro, que em algum momento esse petróleo acabaria, então o governo decidiu fazer um fundo, uma poupança, para que essa poupança possa ser investida e aplicada em novos processos, em inovação, em startups que possam trazer soluções para os desafios e também para pavimentar essas outras frentes de desenvolvimento econômico aqui no Estado. Então, essa é uma maneira, por exemplo, que alguns estados têm feito de criar mecanismos e fundos também para custear essa transição e permitir, né, que as organizações, especialmente as de menor porte, possam também ter acesso a um capital mais barato. Óbvio que isso vai exigir também das organizações demonstrar um comprometimento com essas agendas. Não é simplesmente chegar lá, eu estou sabendo então a linha de crédito mais barata aqui, não, mas você está fazendo o que em relação a isso? Você já tem um inventário das suas emissões, você sabe o que você tem que fazer, quais são os investimentos que você tem que fazer, qual é o seu planejamento, em que horizonte de tempo que você pretende fazer essa mitigação das suas emissões, enfim. Isso vai exigir também das organizações se estruturarem em relação a essa agenda de maneira consistente, de maneira gerencial, internalizada com a sua gestão, para ser capaz de demonstrar que ela tem condições de buscar aquele crédito de maneira competitiva, mas também de honrar depois com esse crédito e não ter risco, ou minimizar o risco de ser um inadimplente lá na frente, né? É isso aí. No nosso papo de hoje até veio um tema, assim, uma vivência que eu tive, onde uma empresa ela foi multada já há alguns anos, isso, tá? Pelo meio ambiente, por não vou falar qual é do Rio de Janeiro, mas assim, é uma empresa que, não vou falar o que ela fazia, mas ela tinha o sistema de fundição dela ali, Uhum. e os carros torpedo, para quem não sabe, são os carros que carregam ali o Gusa, né, o ferro derretido ali para levar para uma área X, YZ, e quando a linha de produção estava muito cheia, eles pegavam aquilo, cara, e despejavam ao céu livre. Imagina um carro torpedo com toneladas e toneladas de ferro gusa sendo despejado ao ar livre. A emissão de carbono que existe ali. E assim, teve uma confusão, a cidade revoltou porque as casas eram cheias de poeira, Uhum. além do problema de saúde que gera isso, né?
E eu lembro que eu trabalhei nesse projeto e nós fizemos ali até quero mandar um abraço aqui para a turma da Kutcher do Brasil, uma empresa que trabalhei por alguns anos lá em Contagem. Fantástica, empresa maravilhosa, tenho saudade de algumas pessoas, eu tenho um contato com algumas pessoas de lá ainda. E assim, eles fizeram, né, eu estava como planejador desse projeto na época, e nós fizemos ali um galpão para atender essa norma, um galpão gigante para que quando acontecesse isso, quando a linha de produção estivesse ocupada e tivesse que despejar o guzi em algum lugar, o torpedo entrava nesse galpão e dali despejava. E ali tinha um sistema de filtragem que filtrava todo o resíduo que era emitido ali e tudo mais. Então, assim, só me veio na cabeça, eu quis trazer isso aqui e mandar um abraço para a turma, que tem totalmente ligação com o nosso assunto. Infelizmente, essa empresa ela foi multada, então, assim, acabou ficando caro para ela, né, a falta de visão do todo ali, né? Não sei, na época ainda pode ser que não tinha muita evidência ainda, mas já falava-se sobre isso com certeza, mas ainda não era muito bem respeitado, né? Hoje a gente vê que as empresas precisam, e vindo normalizações, e vindo fiscalizações, a gente precisa se atentar a isso. Então, muito bacana a sua empresa, né? Leva isso para as suas diretorias, para vocês poderem trazer ali consultorias, é, inclusive está aqui o sócio da Irradiare, que eu tenho certeza que ele pode atender vocês aí numa consultoria para poder verificar o que vocês podem e não podem fazer, tá? Eu queria deixar aberto aqui, Paulo, até para não estourar o nosso tempo, para você deixar os seus contatos com a turma, tá? E fazer as suas considerações finais. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, Wagner, quero agradecer aí a você e o Rafael também pelo convite para poder fazer esse bate-papo. Assim, para mim é sempre não por outro motivo, né? O nome da minha empresa chama Irradiar, e eu acho que esse é um compromisso que eu carrego comigo, que é algo que vem até com uma consciência de que eu diria assim, da minha vivência também espiritual, né? De um versículo bíblico que eu gosto muito, que diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, assim, acho que a gente que teve oportunidades ao longo da vida, né, de poder ter acesso a conhecimentos relevantes e ver que isso, de fato, pode ser útil para outras pessoas, para as outras organizações, isso é um compromisso particular meu, e estar num ambiente como esse aqui qualificado é a oportunidade de poder irradiar esse conteúdo que eu acho que pode ajudar cada vez mais as organizações a não somente mitigar risco, mas serem mais competitivas. Eu acho que muito dessa agenda tem a ver com a capacidade das organizações de ajudar a reduzir custo, né? Quando você fala de uma agenda, por exemplo, ambiental, que melhora a eficiência do seu processo produtivo, reduz desperdício, né? Uma agenda social que cuida tão bem do seu colaborador, que você reduz a sua rotatividade da mão de obra, reduz o absenteísmo, porque o colaborador está mais saudável e trabalha de maneira melhor. Quando você trabalha de maneira integrada com uma comunidade no entorno e você consegue, de fato, ter essa comunidade engajada com a sua empresa, isso te aumenta e potencializa a sua licença social, né? Essa chancela tão importante que a sociedade precisa exercer para que as atividades continuem acontecendo, enfim. Tudo isso são oportunidades que essa agenda na ESG bem implementada pode trazer. E aí, tanto para as empresas, mas também para as organizações, eu falo que essa é uma agenda de criar cidadãos mais cidadãos de fato, né? Assim, cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade, não só dentro da empresa, né? Levar isso também, esse conhecimento, e entender que isso é importante também fora da empresa, né? Para que a gente possa ter no nosso condomínio um condomínio mais saudável e melhor também, a nossa cidade seja uma cidade melhor, nossos estados, nosso país, enfim. Toda essa discussão acho que faz parte de um processo também de ampliação dessa consciência do que é exercer cidadania, é compreender que ela esbarra nas questões ambientais, que ela toca na questão de colocar sempre o ser humano como centro das decisões, isso é fundamental, e impacta também na realidade da vida cidadã. Quando a gente fala, por exemplo, de toda essa discussão de corrupção, né, isso tem a ver com governança, né, a gente está nessa luta no nosso país ainda para tentar, de fato, estabelecer um ambiente político mais saudável, acabando eliminando a corrupção. Isso vai também, dentro das organizações, ajudando a criar essa cultura, né, em cada um ali dentro, de que quanto isso é importante, né, começando por cada organização, por cada pessoa, para que a gente possa, daqui a algum tempo, ter uma sociedade, de fato, livre dessas mazelas, por exemplo, da corrupção. Eu acho que toda essa agenda, cada vez mais, traz essa possibilidade, seja de maneira específica, né, e falando também para aqueles que têm interesse em enveredar pela área, tem muitas oportunidades, certamente vão surgir, mas se cada um, no exercício da sua atividade, buscar conhecer um pouco mais como que a sua atividade
impacta ou pode ser impactada por algum desses temas, eu acho que isso já aumenta muito a capacidade da empresa de pensar em iniciativas que vão responder a esses anseios aí da sociedade em relação a esses temas. E aí me coloco à disposição, assim, me acham facilmente nas minhas redes sociais, aí no meu Instagram, pc_paulo.cesar.silva, e no meu LinkedIn, Paulo Silva, se procurar lá, vocês vão me achar fácil também. Enfim, eu acho que fica aí os contatos aí, não sei se depois tiver algum local que puder compartilhar, eu posso também disponibilizar, mas fica à vontade, também fica gravado, eu acho que essa live, né, e aí depois se alguém Sim. quiser também procurar, fica à disposição também. Maravilha, Paulo. Acabei de botar o seu LinkedIn também aqui para o pessoal Uhum. no chat, tá? E o seguinte, Paulo, quero deixar aqui a nossa gratidão, tá? Por você ter aceito o nosso convite. Nós vamos conversar sobre algumas coisas também, vai trazer mais conteúdo para a turma. E te desejo aí um bom descanso, uma excelente semana e até a próxima. Eu agradeço, boa noite para todos aí. Um abraço, Paulo. Um abraço. Maravilha, gente. Excelente tema, então se atentem. Se conectem ao Paulo. Coloquei no chat para vocês o link do LinkedIn dele, tá? Podem se conectar. E o seguinte, gente, vamos lá, os recados finais aqui para vocês, tá? Lembrando que quem está nas redes sociais agora, dá tempo ainda de vir para cá, para Digital Edu, para emitir o certificado. A partir de agora, eu vou falar muito hoje não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no link já de uma vez para poder pegar o token, copiar link, maravilha. Vou colocar no chat aqui agora para vocês, aqui, ó. Tá no chat já o link para emissão do certificado, tá? Quem está nas redes sociais agora assistindo, dá tempo de chegar aqui, pode escanear esse QR Code ou o endereço que está na tela, vem para cá, faz um registro gratuito, acessa a live que vai aparecer na cara quando você fizer o login, ok? E ali no chat vai ter um link para você clicar e emitir o certificado. Quem está emitindo o certificado pela primeira vez, provavelmente o campo vai estar em branco, de nome. O e-mail não, o e-mail é travado. E você vai poder colocar o nome da forma que você quer que saia no certificado, ok? Mas você só pode preencher uma vez. Preencheu, emitiu, na próxima live o nome já vai aparecer travado para você. Você não tem como alterar. Então, se alguém tiver algum erro, é só mandar uma mensagem para a Digital Edu, para o WhatsApp, nas páginas de suporte, para o nosso e-mail, que a gente faz a alteração manual para você, ok? A gente faz isso para poder ter um controle maior e para evitar que pessoas, infelizmente, já aconteceu isso várias vezes em outras situações, pessoas emitindo para outras pessoas, tá? E, infelizmente, a gente não pode aceitar isso. Justamente para poder que as empresas dê valor aos nossos certificados, tanto empresas quanto as instituições de ensino, tá bom? E lembrando que nós temos aqui a seção de sorteios na parte superior, já está aberto. Vamos sortear 2 kits, lembrando que em fevereiro não teve sorteio, então em março, no sorteio de março, vão ser 2 sorteios, tá? Lá tem 2 livros, então cada ganhador vai ganhar 2 livros, ok? Vão ser 2 livros que estão lá, não vou falar qual é, clica lá em sorteios e você pode se inscrever para participar. Para participar, tem que se inscrever no sorteio todos os meses. Todos os meses vai ter um sorteio aqui na Digital Edu, ok? Então, fique à vontade. Cada ação que você fizer lá na seção de sorteios é uma vez o seu nome na lista. Olha só que interessante. Então, se você fizer 10 ações que estão pedindo ali, são 10 vezes o seu nome na lista, ou seja, aumenta a sua chance de ganhar, tá bom? E é isso aí, vou deixar vocês agora com um convite de um evento fantástico que vai acontecer agora em julho, em parceria com o grande Instituto Information Management e a AB Info, lá em São Paulo. Há pedidos desde 2018, o pessoal fala, Wagner, faz o CONAGP presencial. Então, esse ano vamos fazer um dia presencial e mais 2 dias online. Então, o evento vai começar dentro do maior evento de RPA e inteligência artificial do Brasil, que é o Digital Expo e o RPA e AI Congress. São vários eventos paralelos, então vale a pena você conhecer, tá bom? Vou deixar vocês com um vídeo de convite do evento e nos encontraremos ou amanhã para o nosso bate-papo de inovação e tecnologia ou em outra live, outro evento, outro curso. Visita a sessão curso também, ou curso que vocês tenham interesse em participar conosco, ok? Um abraço a todos e até a próxima!
Você é da área de gestão de projetos e agilidade? Se sim, quero te convidar a estar conosco no 8º Kona GP e Agile Project Management Forum, que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2025. E o evento vai ser o primeiro dia presencial em São Paulo, no Centro de Exposição Frei Caneca, com transmissão ao vivo online. E também nos dias 17 e 18, 100% online. Então serão 3 dias com muito conteúdo. Será uma imersão dentro desse universo e vai ser um prazer ter você com a gente. Para saber mais sobre o evento, acesse o link ou o QR Code que acompanha esse vídeo e nos encontraremos lá.